Recentemente minha avó se acidentou, teve uma queda no banheiro, teve fratura dos dois ossos, da fíbula e da tíbia. Ela teve que ficar internada em um grande hospital aqui de Fortaleza. Eu fui acompanhar a cirurgia, deixar os cuidados de dois colegas super competentes, já que eu não estou mais nessa rotina de hospital, de cirurgias de urgência, cirurgias de trauma. E quando eu fui lá no hospital fazer esse acompanhamento, foi um dia à noite, e eu fiquei surpreso com algumas coisas que aconteciam. Eu já sabia, já tinha passado por isso, mas depois de tanto tempo estando mais no ambiente de consultório, aquilo dali me chamou muita atenção, já que eu sou muito observador. Primeira coisa que eu reparei foram colegas começando o expediente já no horário noturno. Então eles estavam chegando por volta ali das 8 horas da noite. Muitas das pessoas não gostam muito de ficar fora de casa, eu sou uma delas, principalmente dormir fora. E você, quando está no ambiente de hospital, você não tem aquele descanso que você merece. Logo, logo eu comecei a encontrar com alguns colegas que há muitos anos eu não via. E o que me chamava a atenção é que muitos desses pareciam que o tempo tinha passado mais rápido. Muitos já grisalhos, embora estejam da minha idade, muitos com, enfim, marcas de expressão no rosto, a própria expressão na hora de caminhar. Teve um que estava chegando lá no plantão, e eu olhei para ele e pensei, cara, ele está muito cansado, ele já está chegando cansado e já chegando chateado aqui no hospital. Então aquilo dali, eu comecei a ir pensando como foi o início da minha carreira, como eu fiz o meu traçado para eu fugir dessas armadilhas, principalmente quando você vai passando ali dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Você quer uma vida em que ela não vai te maltratar tanto. E a palavra mais certa é essa, eles estavam muito maltratados. Acompanhei a cirurgia com esses colegas que fizeram a cirurgia da minha avó, que são colegas excelentes aqui na cidade, muito bem conceituados, e eu saí de lá muito cansado. E, para minha surpresa, eles ainda teriam mais cirurgias lá para fazer. Eles não estavam de plantão, mas tinham que dar vencimento naquelas cirurgias. E aí, eu comecei a ter aquela certeza do que eu sempre imaginava, que as doenças no médico, elas têm os motivos, não é por acaso que elas acontecem. Então eu listei algumas das doenças mais prevalentes que existem no meio médico e que você possivelmente pode estar próximo de ter uma delas. Distúrbios do sono, principalmente para quem trabalha à noite, logicamente vai ter essas alterações. Eu converso com vários colegas que ainda estão nessa rotina de trabalho noturno. A maioria toma alguma medicação para ajudar no início do sono, e grande parte deles não tem um sono reparador. Dorme poucas horas, acorda no outro dia cansado, e a gente sabe que o rendimento baixa bastante. Outra coisa que pode acontecer é a parte cognitiva, a parte de memória, começa a ficar afetada. Então, você começa a deixar, talvez, passar algumas coisas ali dos seus pacientes, e isso se torna um grande risco para você. Sem contar que o sono, quando não tem um reparo adequado, a saúde vai entrando em parafuso. Então, esses distúrbios do sono também são muito causados por alterações devido a substâncias. Muitos tomam café, tomam alguns energéticos ali para continuar acordados. Isso aqui vai só causando um efeito cada vez pior. Depressão e ansiedade. Quando eu estava fazendo faculdade, a gente era dividido em pequenas turmas de cerca de 8 alunos. E uma vez na aula de psiquiatria, eu lembro que numa roda, o professor perguntou quem de nós tomava remédio para algum tipo de depressão. E olha só, isso já na faculdade. Quando eu olhei para o lado, estavam todos com a mão levantada. Eu fiquei tão constrangido que quase que eu levantava a mão. Eu nunca tomei nenhuma medicação para ansiedade ou depressão, mas eu estava envolto em um meio de pessoas que precisavam muito disso, de cuidar dessa saúde mental. E a gente começa a se perguntar quais os malefícios que a nossa profissão pode nos trazer, desde que a gente tenha levado ela de uma forma que não deveria. No final aqui eu vou falar como eu estou hoje, como é a minha rotina e como é que você também pode sair disso daí. Mas depressão e ansiedade são problemas sérios, são problemas que devem ser levados muito em conta,
e que devem ser diagnosticados. Infelizmente, há uma subdiagnosticação devido o médico achar que ele já sabe dar o diagnóstico ou não, mesmo não sendo psiquiatra. Muitas vezes ele quer ter essa autonomia e não procura ajuda adequada. Doenças cardiovasculares, elas são bastante prevalentes, elas têm a ver com o mau exercício, a falta de atividade física, muitas vezes por sono, não ter sido reparador, e pela questão alimentar também. Nesses dias que eu fui no hospital, a gente vai no estar médico e a gente percebe que tem lá o refrigerante, tem aquela comida ali fora de hora, alguns pedindo também comida via internet. E o que é que acontece? Você quer ter uma recompensa por estar trabalhando fora de casa, por estar em sofrimento, digamos assim. Então acaba que você não olha muito para o que você está ingerindo. Quando você junta estresse com sedentarismo, com alimentação errada, então a doença cardiovascular ela vai ser extremamente comum. E isso, infelizmente, é uma grande causa de mortes entre os nossos colegas. Doenças infecciosas, principalmente você que trabalha como cirurgião. Quem de nós nunca se contaminou, nunca se perfurou, não é mesmo? Eu sou extremamente cuidadoso, mas ao longo da minha vida, cerca de 3 ou 4 vezes eu já acabei me perfurando inadvertidamente durante um procedimento cirúrgico. Imagina você trabalhando em plantões, você estando até tarde cansado, o nível de atenção caindo, o nível de cansaço subindo, então você fica mais sujeito a acontecer algum acidente. Muitas vezes é por desatenção mesmo. Quando eu era preceptor de residência, constantemente algum residente lá era relatado que tinha se perfurado. E eu não sei que coincidência tola era essa, que sempre era com paciente HIV positivo. Incrível, né? E eles tomavam aqueles coquetéis lá para tentar realmente não adquirir a doença, a síndrome. E até onde eu sei, nenhum deles acabou adquirindo. Mas é sempre importante você pensar que aquele paciente ali pode ser uma pessoa com algum tipo de doença infecciosa e que o nível de atenção tem que ser muito redobrado. Burnout, que é a síndrome daquele esgotamento. Provavelmente, pelo menos uma vez na vida, vocês já passaram por isso. Há uns anos atrás, atualmente eu estou com 43 e quando eu tinha 37 anos, eu lembro bem que eu estava atendendo no meu consultório. Na época eu só atendia convênio, é um número alto de pacientes. Era já um consultório, não era uma emergência, mas eu sempre tive muitos pacientes, graças a Deus. Nunca reclamei por não ter paciente. E aí, determinado dia, eu estava numa semana de um ritmo muito alto, e aí eu comecei a passar mal enquanto eu estava atendendo uma paciente no consultório explicando uma cirurgia. Eu lembro demais, era uma lesão radial do menisco, e que eu estava explicando para ela, e o seu esposo era até um profissional de educação física. E nessa explicação, ela foi um pouco mais demorada, já que ele fazia muitas perguntas, e eu sempre gostei de explicar nos detalhes. Só que eu vi que eu não estava aguentando mais continuar aquele atendimento. Eu estava um pouco tonto, dor de cabeça, realmente muito esgotado. E eu ainda tinha 2 ou 3 pacientes ali para atender. Atendi os outros rapidamente, pedi para minha secretária explicar o que estava acontecendo comigo e fui para a emergência, que era no hospital logo ao lado. Dava para ir caminhando ali, era anexo ao consultório. E aí nesse dia eu estava com a pressão elevada, estava com taquicardia e o próprio plantonista falou que eu estava com os sintomas ali de estar tendo um burnout, né? Então, desde aquele dia, foi uma virada de chave para mim. Eu comecei a ver o que valia a pena e o que não valia. Eu comecei a marcar menos pacientes, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a levar tudo mais a sério, porque eu pensei que aos 37 anos de idade eu já estava daquele jeito. Se eu continuasse naquele ritmo, em que idade eu ia conseguir chegar na minha vida, né? Então, desde aquele dia foi uma grande virada, onde eu vim organizando cada vez mais o meu consultório. Recentemente, graças a Deus, eu gosto de falar essa palavra, mas ao sucesso, eu comecei a ter uma procura também muito alta de pacientes. Hoje, eu atendo de forma particular, eu atendo o paciente de forma bem decente, como sempre atendi, dou mais tempo ainda para ele, escuto mais ainda esse paciente e vim me tornando cada vez mais valorizado. E
agora na transição de um ano para o outro, ou seja, eu já estou assim a um ritmo de umas 8 semanas, atendendo muito além da conta. Então, isso já me chamou a atenção de novo, porque eu sou contra isso, mas como eu tenho dificuldade de dizer não aos meus pacientes, que são pacientes, na sua maioria, idosos, com muita dor e precisando demais de já fazer um tratamento aqui comigo para melhorar. Então, acaba que a gente tenta assimilar todos esses pacientes. Então, eu cheguei pertinho ali, talvez de ter um burnout novamente, depois desses anos todos. Mas, rapidamente, a gente reorganizou aqui a agenda, a gente viu que realmente não dava para continuar nesse ritmo que estava, e hoje a gente conseguiu organizar tudo de uma forma melhor. Atualmente, como eu expliquei para vocês, eu vivo só do meu consultório particular. Eu tenho também a parte das minhas empresas, mas aqui eu estou para falar como médico. Então, na parte da medicina, eu atendo o dia que eu quero, o horário que eu quero, faço a rotina que eu quero. Consigo atender os meus pacientes, consigo acompanhar meus pacientes, consigo organizar todos os atendimentos, organizar todos os fluxos, procedimentos, contatos, recontatos, retratamentos. Eu sei a geolocalização dos meus pacientes, eu sei a indicação de onde eles estão vindo. Tudo isso eu devo graças a um sistema que eu utilizo. Esse sistema, por curiosidade, ele foi desenvolvido para mim há 8 anos atrás. Um sistema único em que só eu tinha. E que de um ano para cá, a gente começou a disponibilizar para vários colegas também, para começarem a utilizar. Os feedbacks estão sendo muito legais, muito interessantes, bem diferente dos outros sistemas que já existem no mercado. Esse sistema eu posso estar passando para vocês, se vocês mandarem aqui um comentário ou contactarem diretamente a mim aqui no Instagram. Você teria que ir lá e mandar um direct para mim, tá certo? Esse sistema mudou demais a minha forma de conduzir o meu atendimento médico e alavancou demais realmente o meu consultório. Então hoje eu não preciso mais estar no plantão, eu não preciso mais estar fazendo cirurgias até tarde, eu só faço cirurgia quando eu quero, quando eu disponibilizo tempo para isso, e o meu consultório ele veio se tornando cada vez mais a minha casa, o meu porto seguro, tá bom? Se você quer mudar de vida, se você quer realmente dar essa guinada, não deixa de conhecer esse sistema que eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui o link também para você clicar e conhecer diretamente o MedGuia, tá certo? Muita saúde para você. Se o vídeo fez sentido, curte aqui para aparecer mais vídeos como esse para você. E se não é inscrito, faz a sua inscrição e ativa aqui as notificações. A gente se vê, forte abraço.